E hoje nós vamos falar sobre a voz com a doutora Silvia Pinho, que já está aqui ao meu lado. Ela é fonoaudióloga, doutora em distúrbio da comunicação humana. Doutora, primeiro eu quero agradecer demais a sua presença. Obrigada por ter vindo. Eu tenho certeza que a nossa tarde aqui vai ser de esclarecimento. Obrigada. Eu é que agradeço você o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é meu te receber aqui agora. A gente sabe que no decorrer da vida a nossa voz vai mudando, né? Então é nítido isso. Você pega hoje é muito fácil ter gravações, né? Pega uma gravação de quando era criança, a voz muda demais. Parece que a voz vai amadurecendo junto com a gente, né? Agora, tanto para o homem quanto para a mulher, então meninos e meninas, essas mudanças estão diretamente relacionadas com os hormônios? Com certeza, com todo o crescimento, né? Com todos os hormônios do corpo que vão causar o nosso amadurecimento. Então, o bebezinho, quando ele nasce, as preguinhas vocais, as cordas vocais, as pregas vocais, como nós chamamos, elas são pequenininhas. Aí, à medida que ele vai crescendo, a voz é aguda do bebezinho, ele vai crescendo e as pregas vocais vão se alongando e ele vai, então, falando cada vez mais grave. Quando chega na puberdade, há aquela mudança maior, não é, da voz. Os meninos, essa mudança é mais nítida mesmo? Porque o menino, o adolescente, nessa fase, 12, 13 anos, talvez um pouco antes 12, e outros anos. Depois, você tem o menino desafina a voz, né? Então você tem uma diferença muito grande, uma mudança que você não consegue reconhecer aquela voz. É mais nítido mesmo nos meninos? É mais nítido nos meninos por causa da testosterona. Então há um crescimento da laringe muito maior no menino. As pregas vocais do menino crescem muito mais do que a da menina. Então existe o que nós chamamos de muda vocal. Então a muda vocal vai acontecer tanto na menina quanto no menino. No entanto, na menina, a voz dela vai ficar mais grave de 3 a 4 semitons, porque cresce pouco. Tá. Os meninos, como a laringe cresce muito, as pregas vocais crescem muito, então você vai ter um abaixamento de 1/8. Então, se era um dó, 3 vai lá para o dó de baixo, 1/8. Então, é muito brusca essa mudança. E essa mudança acontece no período de 6 meses a 1 ano. Então, é muito rápido. Então o menino começa a ter aquele sofrimento de que os outros começam a pegar no pé, principalmente os garotos que vão ficar com a voz muito grave. Esses são os que sofrem mais da gozação, o bullying, né? Os outros não tanto, mas esses são os que sofrem mais, porque sai de uma voz de menino, quase de menina, né? Porque o menino e a menina antes da adolescência é a mesma coisa. São parecidas. E vai para uma voz de um homem, assim, grave. Então ele vai sofrer muitas vezes o bullying. Agora, a doutora, ela é fonoaudióloga de diversos cantores muito famosos, como, por exemplo, a Jamile, né? Jamile, minha cliente. Que está nos assistindo agora, é isso? Eu acho que sim, a Maria José acabou de falar comigo. Beijo, Maria José, Jamile. Um beijo pra Jamile, então. Tá Jamile dado é meu bárbara, beijo também, né? Pra Jamile. Uma graça. A Jamile é bárbara. Canta muito. Então, a Jamile, quando eu comecei a atendê-la, ela tinha 12 anos. Isso. Ela estava passando... A gente vai falar sobre essa mudança, se você puder contar o caso da Jamile, você vai contar. Só que, você falou dessa mudança dos meninos, se a voz vai ficar mais grave ainda, então a mudança ela vai acontecer ainda mais intensa. É aí que a gente vai perceber, você já consegue saber quem é que vai ter aquele vozeirão ou você só vai saber quando a mudança terminar mesmo? Não, a gente pode ter uma ideia de quem vai ter o vozeirão. Geralmente o menino vai ter a herança paterna. Porque aí vão surgir locutores de rádio, né? Daí que vão surgindo os talentos, os cantores também, né? A gente sabe que a Jamile, por exemplo, começou antes desta mudança, né? Mas quando a mudança acontece, pode tanto revelar uma voz ainda mais bonita ou, não sei se acontece isso, mas derrubar esse talento, né? Você vai ter que estudar, e eu não sei se dá para fazer isso, mas melhorar essa voz que Deus te deu. Então, para os meninos é muito mais difícil, né? Porque a mudança é radical. Então, um menino cantor, ele vai mudar radicalmente a voz dele. Que difícil quem está na carreira, né? Ele precisa do acompanhamento fonoaudiológico durante essa mudança toda de voz, né? Ele precisa ir se adaptando, a gente tem que ir ajustando a voz dele
para essa mudança. O problema principal do menino é assim, é que às vezes a voz dele é tão grave, de locutor, como você disse, né? Tão bonita, e a molecada começa a fazer bullying, e ele então, não querendo o bullying, ele retrai a voz e fica falando assim, que nem uma criança. Então ele entra numa voz que nós chamamos voz de falsete. Então a muda vocal acaba não ocorrendo. E ele fica assim. E isso, pessoal, olha, tem jeito de curar. Tem assim, a fonoaudiologia pode reverter isso e trazer a voz do menino de volta. O problema, sabe quem é? O problema é a mamãe. Que aí a gente muda a voz do garoto, o garoto fica todo contente, sai da sala e a mãe, às vezes, não todas as mães, eu sou mãe também, mas às vezes a mãe fala assim, esse não é o meu filho. E aí quando ela faz, esse não é meu filho, ele volta com a voz. Então é muito importante nesse processo o apoio da família. Porque ele vai ficar com uma voz esquisita no começo, nas primeiras 6 sessões, em 6, 8 sessões você dá alta para um garoto desse. Mas depois ele vai ficar com uma linda voz de barítono, ou de barítono ou de baixo, que são os locutores, né? Vozes graves. Quem trabalha com a voz, a gente vai falar depois, tem que ter alguns cuidados, mais cuidados do que as pessoas normais, porque especialmente as mulheres, a gente adora falar, né? Quem trabalha, que tem que falar em público, mas mesmo quem não fala, não tem a profissão que precisa usar a voz dessa maneira, a gente gosta de falar e ninguém quer ter a voz prejudicada. Mas hoje em dia tem muito. Já a gente pode falar sobre calos nas cordas vocais, o que são e como é que atrapalha, né, essa função que é tão importante para a comunicação. Conta um pouquinho da Jamile pra gente. A Jamile é uma querida, sempre foi família especial, então sempre ela contou muito com a ajuda da família, isso, como eu disse, é fundamental. E a Jamile chegou com 12 anos, e ela já fazia o programa do Raul Gil, espero que ela deixe eu contar isso daí, e ela começou a sentir um pouco de sobrecarga, ela já cantava, mas não havia feito aulas de canto nunca, e começou a sentir um pouco de sobrecarga na voz, por cantar muito. Aí começamos o trabalho fonoaudiológico, reposicionamos a laringe para que ela não tivesse calos na corda vocal, como você falou, e fomos ajustando outras coisas. Reposiciona a laringe? A laringe, essa região, onde estão as pregas vocais. É possível fazer isso com a nossa vibração? Com certeza, eu não sei se dá para ver o meu pescoço aqui, mas eu posso fazer assim, ó, eu vou fazer um agudo, ó. Agora um grave. Mexe, dá pra ver. Tá? Então, o grave é agudo, mas eu posso falar, por exemplo, um grave de uma maneira equivocada, como por exemplo, subir a laringe, ó. Geralmente o grave, desce a laringe. Agora, se eu falar aqui, ó, eu vou ter calo. Se eu falar desse jeito assim, na guturalidade que a gente chama, eu vou ter nódulos vocais, que são os calos. Que interessante. Muito interessante. Vamos atender uma telespectadora, você já continuou falando desse reposicionamento, achei interessantíssimo, porque é algo que não dá para perder tempo, né? Não dá para perder tempo com isso, porque uma vez que você tem um problema, você vai ter que tratar esse problema e depois resolver algo que você podia ter feito preventivamente já. Já se fala sobre isso, eu vou atender a Rosana, que fala conosco de Una, na Bahia. Oi, Rosana, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade para tirar sua dúvida. Olha, é que desde criança eu tenho essa voz masculina. Aí eu gostaria de saber por que eu não tenho a voz feminina. Tá certo, Rosana, obrigada pela sua pergunta. Doutora. Então, primeiro eu precisaria saber da Rosana se ela tem algum desequilíbrio hormonal. Então, se ela tiver um desequilíbrio hormonal, isso pode justificar. Mas ela diz que sempre teve essa voz grave. Então, eu preciso ver se esse sempre é desde que ela era pequenininha, criança, já tinha voz grave, ou se é porque ela fuma. E se ela fuma muito. Então, se ela fuma muito, ela pode ter uma coisa chamada edema de Reinke, que é um inchaço das cordas vocais pelo fumo. Esse inchaço leva as pregas vocais a ficarem muito espessas, muito grossas, e aí a voz vai ficar grossa também. No entanto, pode ser que ela venha de uma família de contraltos. Contraltos são, na ópera, as vozes femininas mais graves.
Talvez ela tenha as pregas vocais grandes, então talvez ela tenha a voz assim. Mas, pelo pouco que eu escutei, ela está falando do jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Ela está falando com a voz, com a laringe muito alta. Então, Rosana, tenta fazer assim, ó, põe a mão aqui no seu pescoço e faz assim, ó, dá uma cheirada forte. Você vai sentir que a sua laringe vai descer. Agora você vai tentar fazer assim, ó. Vai pegar pela boca, ó. E tentar fazer com que o som saia por cima e não e sim. Na garganta, né? E isso já vai dar uma suavidade para a voz. Uma suavidade maior, mesmo que seja grave, olha, fica uma voz bonita, sensual, Rosana. É bonito ter voz grave, mas aqui embaixo não pode, Rosana. Esse é o problema. Você pode ter calo. Precisa passar num otorrino para ver se você tem algum problema. Otorrino e fonoaudiólogo trabalham em conjunto. Mas primeiro ela precisa passar no médico para ver se ela não tem um edema de Rank, para ver se ela não tem uma alteração hormonal, para ver se ela não tem alguma outra coisa que justifique isso. Tá.